Olá, hoje a gente vai dar uma olhada na carta mensal da Azequest de março de 2025. Ela descreve um primeiro trimestre assim bem agitado, sabe? Muitas mudanças rápidas, tanto lá fora quanto aqui. A ideia é a gente entender o que está movendo as peças nesse tabuleiro e quais os possíveis impactos, né? E que começo de ano intenso nos Estados Unidos, com um novo governo Trump, hein? A gente viu medidas sendo implementadas muito rápido, coisas tipo ajuste da dívida, mudanças no comércio internacional, imigração e também para melhorar o ambiente de negócios, né? Redução de impostos, mudanças em regras. É verdade. Assim, a direção talvez não fosse uma surpresa total para todo mundo, mas a velocidade, essa sim impressionou. E isso, claro, gerou bastante volatilidade, sabe? Até quebrou algumas correlações entre ativos que a gente via como normais. Teve corte de gastos via um órgão novo, o DOGE, né? Department of Government Efficiency, e o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, sinalizou que prefere juros de longo prazo mais baixos, focando menos na taxa básica do Fed. Olha só. Interessante isso. E vieram as tarifas comerciais também, né? Esse ponto parece que teve um impacto bem grande. Como foi isso? Assim, o governo lá declarou estado de emergência nacional para poder aplicar tarifas recíprocas. A base foi o saldo comercial de cada país com os Estados Unidos. E além disso, vieram outras tarifas, né, ligadas a combate a drogas e migração. O resultado, segundo a análise da Azequest, foi uma tarifa média efetiva de uns 25% sobre os importados, bem mais alta do que se imaginava. Nossa, 25%? E os mercados sentiram na hora, imagino. Exato, a incerteza disparou. A perspectiva para os Estados Unidos mudou. Menos crescimento, mais inflação agora, no curto prazo. O reflexo veio rápido. Em março mesmo, o S&P caiu forte, né? 5,75%. E o Nasdaq mais ainda, quase 7,7%. E o curioso é que as expectativas de inflação para depois, para o longo prazo, lá nos Estados Unidos, ainda parecem controladas, ancoradas. Isso, em tese, abriria espaço para o Fed cortar juros se a economia esfriar demais. Mas a memória da inflação da pandemia ainda está muito viva, né? Torna essa decisão bem mais complicada para eles. Complicado mesmo. E com essa reviravolta toda lá nos Estados Unidos, como o resto do mundo está reagindo? Como eles se ajustam? Olha, basicamente força todo mundo a repensar seus modelos, especialmente Europa e Ásia, que dependiam muito de exportar para os Estados Unidos. A necessidade agora estimula mais o mercado interno. Consumo, investimento, essas coisas. A Alemanha, a União Europeia como um todo, por exemplo, já falaram em planos de investir mais em infraestrutura, defesa. Isso também tem a ver com a nova postura americana, né? Menos disposta a bancar os custos da OTAN. Um efeito disso tudo pode até ser um dólar mais fraco, se o dinheiro começar a procurar outros lugares fora dos Estados Unidos. Entendi. Muita coisa mudando ao mesmo tempo. Bom, vamos trazer a conversa para o Brasil. Como a ZQuest vê o nosso cenário nesse contexto todo? Então, a carta sugere que, num primeiro momento, a pressão externa aqui para o Brasil até diminuiu um pouco. Sabe aquelas tarifas americanas baseadas no saldo comercial? Como o nosso saldo não é tão grande assim, o Brasil ficou na alíquota mínima, de 10%. Uma posição que a carta chama de privilegiada, né, nesse contexto. Isso, junto com outros fatores, tipo a percepção de menor risco fiscal por aqui, ajudou o real a ganhar força frente ao dólar. Ah, então essa posição externa um pouco melhor se refletiu aqui nos nossos mercados também. Sim, sim. Março foi o mês que o Brasil andou na contramão dos Estados Unidos, por exemplo. O Ibovespa subiu bem, mais de 6%. O real se valorizou. A gente viu a entrada de dinheiro estrangeiro para mercados emergentes e até o nosso mercado de crédito local foi bem. Tudo refletindo essa percepção de um cenário externo, naquele momento, menos complicado para a gente. Que interessante essa dinâmica. Mas e a nossa lição de casa? A agenda interna? Quais são os desafios que a carta aponta? A- Aqui a coisa pega. O Banco Central, agora independente, seguiu firme subindo a Selic, né? A projeção da Azequest na época apontava para um pico de 15%. Um juro bem restritivo para tentar segurar a inflação e essas expectativas. Mas o ponto crucial, assim, o X da questão, é o fiscal. A nossa dívida é alta. A Azequest calculou que a gente precisa fazer um superávit primário, aquela economia do governo, para pagar juro, de 3,2 pontos do PIB. Isso só para estabilizar a dívida em torno de 75% do PIB. É um esforço, olha, gigantesco. Um esforço de 3,2% do PIB? Uau! Isso depende demais da direção política, certo?
Exatamente. A principal variável aí é a orientação que vem do executivo e a percepção dos agentes do mercado de que existe um plano fiscal que faz sentido, que é crível e que tem gente comprometida em seguir esse plano. Sem isso, a estabilização fica muito, muito difícil. É o grande desafio. Curiosamente, a carta até levanta um ponto. Talvez um real mais forte e o mundo crescendo menos possam diminuir a pressão por mais gastos aqui. Mas isso é só uma possibilidade. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, temos um cenário global sendo redesenhado pelas políticas americanas, forçando ajustes em todo lugar, enquanto o Brasil, por um lado, parece ter ganhado um respiro externo momentâneo, mas, por outro, enfrenta um desafio fiscal interno enorme, né? Perfeito. É exatamente esse o quadro. E a grande dúvida que paira, que a carta deixa implícita, é: será que o Brasil vai conseguir construir a coerência necessária entre a política fiscal e a monetária para enfrentar esse desafio imenso? Ainda mais com um cenário global tão incerto e com a nossa política econômica dependendo tanto da orientação do governo? Fica a reflexão, né? Qual o caminho a gente vai realmente seguir para equilibrar essas pressões de fora com a urgência das reformas aqui dentro? É a questão que fica.